Vamos agora continuar então recebendo dados em PHP e nós vamos ver como receber uma cor em PHP. Nós já vimos lá em HTML que o input com type color ele permite que o usuário selecione uma cor. Então agora nós vamos pegar essa cor que o usuário selecionou e usá-la em uma outra página nossa PHP. Aqui o input é do type color, mas falta aqui o name. Se nós não tivermos o name, esse valor que o usuário selecionar não vai chegar na nossa página. Então vamos criar primeiro uma página que envie então uma cor para outra página e nós vermos se essa cor está sendo enviada e como ela está sendo enviada. Executando aqui então o champ, eu vou apertar o Start. E vou abrir aquela pasta dele lá no Brackets para trabalhar essas páginas. Aqui eu estou lá na pasta htdocs, eu tenho uma pasta chamada aula. Então eu venho aqui no champ, pasta htdocs, aula e abro esse diretório. Eu vou criar aqui com File New e vou salvar a nossa primeira página. Então, essa página aqui vai ser a recebecor.php. Então, vou colocar aqui exclamação, apertar Tab, já vai preencher para mim algumas coisas. Vou alterar outras aqui. E agora nós vamos colocar aqui um formulário. Primeiro eu vou informar o usuário. E no formulário eu terei dois campos de entrada. O primeiro deles é um input com type color. E eu vou colocar um nome nele, name de color, de cor. E agora eu vou colocar um outro input aqui que será o botão de envio, com type submit e o valor enviar cor. Agora nós precisamos aqui ajustar o action dessa página. Então essa é a recebe cor e a outra é a mostra cor.php. Pronto. Por enquanto nós não temos a mostra cor.php, mas podemos verificar se essa cor selecionada pelo usuário está indo lá para outra página. Para o usuário ver alguma coisa lá, como uma dica do que fazer, eu vou colocar um label aqui com cor e um BR aqui para o botão ficar na linha de baixo. Vou abrir o navegador então. Vou lá para a pasta aula barra recebecor.php. Pronto. Então aqui o usuário vê um campo em que ele pode selecionar determinada cor e aqui está aquele botão de submit. E aí ele envia a página. Por enquanto aqui não mostrou nada porque a página ainda não existe. Então nós precisamos criá-la. Por quê? Porque já está conseguindo enviar aqui os dados na barra de endereço, já está viajando dessa maneira aqui, olha. Quer dizer, quando o usuário selecionou cor, viajou cor, porque o name está ajustado aqui com cor, e o valor que o usuário selecionou. Só tem um %23 aqui, que provavelmente é o hashtag, que ele não consegue enviar com um hashtag, mas ele consegue com 23, que é o equivalente lá para o navegador. Então agora nós vamos criar essa página mostracor.php. Então File New, File Save, mostracor.php. Agora essa página aqui precisa mostrar. Então vou apertar aqui exclamação e tab, alterar algumas coisas e vou só mostrar a cor.
mostrar a cor selecionada, eu vou criar então um campo aqui PHP e vou fazer só um eco. Ou nós podemos fazer direto aqui, olha, var dump de get. Então, novamente eu seleciono aqui uma cor e aperto em enviar. Agora aqui, olha, lá no get eu tenho um item apenas com índice cor e o conteúdo dele é hashtag A77B00. Então é uma cor aqui ajustada com hexadecimal. E aí nós vamos usar esse dado aqui para alterar, por exemplo, a cor de fundo aqui desta nova página, mostra cor. Nós sabemos que para alterar cor de fundo nós podemos utilizar CSS ou Style aqui. E se eu ajustar uma cor para o background color do body, então eu terei uma nova cor lá naquele fundo. Olha, aqui eu ajustei na mão só para nós vermos aqui o resultado. Aqui, por exemplo, aquela cor que eu coloquei é 0 em R, que é o red, FF em green, por isso que ficou verde, e 00 em blue, RGB. Agora nós vamos fazer o que? Aqui, ao invés de digitar essa cor, nós vamos pegar a cor que o usuário enviou, lá com get e o índice cor. Então aqui basta colocarmos aqui o código PHP e imprimirmos lá nessa parte aqui da página get cor. Olha, agora você vê que ele não ficou verde, por quê? Porque a cor que eu selecionei aqui anteriormente não era verde. Então, por exemplo, eu vou apertar F5 e enviar de novo aqui, olha, quando eu enviar a cor, aqui ele está mostrando essa cor e essa cor ele está ajustando também aqui no fundo da página. Eu vou abrir aqui com outro navegador para verificar o código-fonte da página para você ver o que ele fez lá naquela posição. Porque o que acontece aqui no PHP é que o que? GetCor agora tem aquela cor lá, olha, internamente. Quando eu faço aqui getCor, ele vai tentar imprimir isso aqui. Quando eu faço isso, ele imprime no local aqui esse valor, e esse valor é roxo. Quando ele faz isso, ele está ajustando com o PHP o CSS. Vamos só conferir isso lá com outro navegador. Então, vou digitar o IP, você digita o seu localhost aí, /aula, /recebecor.php. Vou selecionar aqui uma cor qualquer, veja que aqui é diferente um pouco o modo de seleção e apertar enviar. Aqui ficou do mesmo jeito e quando eu venho para olhar o código fonte eu vejo aqui, olha, toda vez que eu executar essa página com uma cor diferente, aquele código fonte vai ficar diferente. Vou enviar de novo. Então eu venho View Source Page e aí está lá o mesmo valor que apareceu aqui, que é o que o usuário tinha selecionado, ele é exibido lá. Então agora nós podemos até tirar lá aquela parte do var dump aqui e a nossa página já está funcionando. Então o usuário seleciona em uma página e vem para cá. Só que toda vez, o que acontece? O usuário vai nessa primeira página aqui, seleciona uma cor e envia essa cor. Agora ela foi ajustada aqui. Mas se eu abrir essa página primeira aqui novamente, eu não vou ter aqui na cor de fundo a cor ajustada. Mas nós podemos fazer com que essa cor ela dure o tempo em que o usuário estiver no meu site. É como se eu estivesse configurando o site para se parecer mais com a cara do usuário. Então,
esse usuário vai poder selecionar uma cor e, a menos que ele retire aquela cor, todo o site vai ficar com aquela cor de fundo. Como fazer isso? Para guardar a cor escolhida, nós tínhamos, além de outras opções, nós temos usar cookies ou usar seção. Por enquanto, nós não vamos estudar seção. Então, nós vamos ver como usar cookies para armazenar essa cor e usá-la em todo o nosso site. Antes de usar cookie, nós precisamos entender. Cookies, você tem recebido hoje, ultimamente, em alguns sites, o aviso de que aquele site usa cookie. E para verificar se o usuário tem interesse nisso, tá? Por quê? Porque o cookie ele é um arquivo armazenado no computador do usuário e o usuário não tem acesso a esse arquivo. Ele não altera esse arquivo. Quem altera esse arquivo é o site que criou esse arquivo. Esse arquivo fica guardado lá no navegador. Então, quem tem acesso a esse arquivo é o navegador. O usuário pode desabilitar o uso de cookies no navegador dele, tá? Mas se ele deixar habilitado, o servidor pode fazer alterações nesse arquivo. Toda vez que essa página, esse navegador, fizer uma requisição naquele servidor que criou aquele determinado cookie, vai junto o cookie criado. Então, esse arquivo ele fica guardado lá para uso do servidor, porque toda vez que o usuário interage com alguma das páginas do servidor, esse cookie viaja junto. Então, ele tem acesso a esses valores. É por isso que nós vamos poder receber uma cor, mostrar essa cor e depois, quando o usuário acessar uma outra página ou a mesma a receber, esse valor já vai estar ajustado, essa cor. Então, se eu vou para outra página, eu já terei aquela cor guardada lá no cookie, posso usar, ou se eu voltar aqui em receber, ele também já tem essa cor já ajustada. Como é feito esse trabalho com cookie em PHP? A função usada em PHP para ajustar cookie é a setCookie. Nós podemos vê-la lá no php.net. O que tem aqui de mais importante para nós? Nós temos que usar essa função setCookie antes desse código aqui, tá? Porque esse set cookie já tem a ver com o navegador. Então essas alterações de cookie têm que acontecer antes da tag HTML. E os principais parâmetros lá dessa função set cookie serão o nome do cookie, ou seja, eu preciso ajustar um nome para ele, do mesmo jeito que eu coloquei lá um nome para aquele campo de cor, eu também preciso ajustar um nome para os cookies. Eu preciso ajustar um valor, porque não é o usuário quem ajusta esse valor, sou eu. Eu posso usar um valor que ele selecionou. Por exemplo, ele selecionou uma determinada cor e eu posso usar esse valor de cor lá no valor do cookie. E eu também preciso falar quando que esse cookie expira e qual o caminho dele. Quando ele expira, em que momento esse cookie não vai estar mais válido. Aqui tem uma coisa importante, cookie em inglês é bolacha. E aí quando você ajusta uma bolacha com a validade vencida, por exemplo, olha, essa bolacha venceu o mês passado, eu não vou comer mais. É a mesma coisa para o navegador. Se eu ajustar aqui um tempo, né, esse cookie vai estar válido para o navegador e sendo usado, enviado para o servidor, até que aquele tempo de expiração dele chegue. Quando chegar, ele já não vai mais usar aquele cookie, ele apaga. E o caminho? O padrão é o cookie ajustado em um determinado servidor está válido para todas as páginas em determinada pasta. Lá como nós estamos criando, por exemplo, na pasta aula, todos os arquivos daquela pasta aula podem ter acesso a esse cookie, por padrão. Mas se eu colocar um barra, então qualquer página dentro lá do meu servidor, por exemplo, no nosso caso,
o localhost, vai ter acesso a esse cookie, qualquer uma página, em qualquer pasta lá. Basta colocar um bar. Por enquanto nós não vamos ajustar assim, vamos deixar o padrão, que é a própria pasta do documento. Vamos então acessar aqui no php.net, procurar por setCookie, que é aquela função que ajusta os cookies, e vamos mudar a documentação para português para ver aqui. Ó. Então, essa setCookie, ela envia um cookie. E o que ela tem aqui de parâmetros? Name, value, mas veja que o único parâmetro que precisa ter mesmo é o name, ele é obrigatório. Os outros são opcionais porque estão dentro aqui de colchetes. Então aqui o name é o nome do cookie, o value é o valor e o expire, que é o tempo que vai expirar. Nós podemos criar esse tempo aqui com a função time mais a quantidade de segundos que nós vamos precisar. Ou depois nós podemos usar essa make time também. Tem aqui o path, que é o próximo, que é o caminho, e esses outros aqui que é domínio e outros secure, HTTP only, tá? Nós não vamos trabalhar com esses parâmetros por enquanto não, só com aqueles lá. Então nós vamos ajustar com o nome, um valor e um tempo de expiração. Então aqui, o que nós vamos fazer para criar o cookie? Nós vamos usar essa função setCookie. Por enquanto, nós vamos usar o nome cor, o valor red e o time, ou seja, o tempo que vai expirar, vai ser 60 segundos vezes 60. Então, daqui 60 minutos ou 1 hora, tá? Porque você tem 60 segundos é 1 minuto, vezes 60 tem 1 hora. Então, daqui 1 hora, ou seja, o time, que é a hora atual mais 3.600 segundos, ou seja, daqui 1 hora, esse cookie vai expirar. Nós podemos começar aqui com 60 segundos, só para ver daqui 1 minuto esse cookie expirando, mas depois você pode ajustar e alterando aqui esses valores até para mesas. Então, por enquanto, eu vou criar então uma página que cria o cookie. Vou chamá-la de criacookie.php ou só criacookie.php. Tá aqui. Lembra que eu falei que essa setCookie deve ser ajustada antes da tag HTML. Então eu preciso colocar o código PHP que cria esse cookie aqui em cima. Então vou colocar o setCookie, cor, o valor vou colocar red e o tempo, time, que é a hora atual, vezes 60. Pronto, desse jeito aqui eu terei um cookie. Agora, eu não sei o que se criou ou não criou, né? Para verificar isso, nós vamos fazer aqui, olha, um var dump da variável que guarda os cookies, que é aquela primeira ali, olha, cifrão cookie. Então, desse jeito aqui, eu vou ver que lá em cookie terei que ter um índice cor e o valor red, nessa criacookie.php. Vou acessar então a página 192.1000/aula/criacookie.php. Então, provavelmente aqui nesse navegador ele não está aceitando. Não, está sim. Olha, então a primeira vez ele só ajustou, mas não deu tempo aqui da vardump funcionar. Mas agora, olha, quando você olha lá, ele já está ajustado com um valor lá dentro e com o índice cor e o valor red. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma página para mostrar esse valor de cor. Então vou criar aqui file new, file save, mostra cookie.php.
Então, apesar de ser outra página aqui, ela tem que ter acesso àquele cookie criado na página anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Mostra cookie.php. Olha, então lá tem ainda aquele cookie com essa cor aqui. Eu vou esperar então 1 minuto e testar novamente aqui. Agora é 2h48, eu vou esperar 2h49 para nós verificarmos o resultado. Vamos dar uma olhada aqui na documentação. Provavelmente esse spar aqui, ele não tem certeza que ele vai expirar. Ah, tá, olha, quando o navegador fechar. Então, preciso fechar o navegador. Vou fechar, então, esse navegador. Vou abrir novamente. Então, agora eu vou acessar lá de novo aquela pasta. E pasta aula, mostra cookie.php. Ainda está válido o cookie ainda. Então, nós vimos que para utilizar aquele cookie que foi criado com set cookie, nós usamos a variável cookie, cifrão underline cookie, que é um vetor com alguns índices lá dentro. Então, se eu fizer echo cookie desse jeito aqui, ele já imprime aquele valor. Por enquanto, por exemplo, que eu guardei red, ele vai imprimir red lá na tela. Para modificar um cookie, eu posso usar de novo setCookie. Agora a única diferença é que eu vou ter que usar o mesmo nome mais outro value. Então basta eu ajustar, por exemplo, até agora nós temos usado o cookie red, basta eu usar o mesmo nome, mas colocar lá dentro, por exemplo, blue, eu já estarei modificando. Então agora eu vou criar a página modifica cookie para nós vermos aquele valor mudar de red para blue. Então, vou criar uma nova página aqui, vou salvá-la como modifica cookie.php. E vou ajustar aqui. Lembrando que para ajustar eu preciso fazer o set cookie antes do HTML. Então, eu preciso colocar aqui set cookie, o mesmo name, e mudar aqui o valor. Então, o valor lá era red, eu vou colocar blue e vou colocar para expirar também daqui 60 segundos. E vou aqui tentar exibir aquele cookie. Vou acessar então a página, aula, modifica cookie.php. E agora aqui, primeira vez ele imprimiu o red, então ele ajustou, mas não deu tempo de exibir ajustado, mas aqui agora ele ajustou. Então, se eu vier aqui nessa mostrando, que é aquela página nossa que mostra o cookie apenas, ela não ajusta, e apertar F5, você vê que ao invés de cor red, agora eu tenho cor blue. E eu posso aqui, ao invés de só fazer o var dump, eu posso fazer um echo no cookie com aquela cor. Pronto, agora ele imprime blue.
A primeira vez, quando criou, ele criou com red e agora modificou para blue. Para apagar um cookie, nós ajustamos o cookie com aquele mesmo nome, por exemplo, cor, que nós estamos usando até agora, para uma data anterior à atual. E para fazer isso, basta você colocar, por exemplo, a hora atual e menos 60, que então será os menos 60 segundos atrás, que era o tempo de expiração. Se você só usar time, até rodar isso aqui já vai ter passado um segundo e provavelmente já vai funcionar. Mas o ideal é colocar um tempo anterior e aí você está ajustando, falando que aquele cookie é um cookie passado e deve ser excluído. Então, vou criar então a página apaga cookie.php e essa página vai apagar ou vai ajustar. E nós vamos tentar aqui imprimir o cookie. Cor. Mas antes disso, antes lá do HTML, novamente nós vamos usar o setCookie. Então, eu preciso passar a mesma cor. O valor para nós é indiferente. Eu vou colocar aqui orange, por exemplo. E o time, nós vamos colocar o time menos 60. Ou seja, ele já expirou. Então, nós vamos lá abrir aquela página. Pasta aula, /apaga cookie.php. A gaga que escrevi, espera aí que eu vou renomear aqui. E agora deve funcionar. Pronto. Vou ver aqui. Olha, ele encontrou aqui que o índice está indefinido. Ou seja, ele procurou lá pelo cookie e não encontrou. Então agora aqui, se eu tentar também, ele vai dar que o índice está indefinido. E aqui, olha, ele já mostra o vetor zerado. Ou seja, aquela página lá apagou o cookie quando ela ajustou o tempo para um tempo passado. Para terminar aqui, nós vamos verificar o funcionamento dos cookies. O que nós temos que fazer? Você pode ajustar o cookie, mas se o usuário cancelar o uso de cookie no navegador, esse cookie não será ajustado. Não vai ter a criação de um arquivo de cookie lá no navegador do usuário. Como você verifica se esse arquivo foi criado? Você pode verificar o contador. Você faz um count de cookie e se count de cookie der menor do que a 1, você sabe que... Então, você tem que verificar se ele é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, quer dizer que aquele cookie que você criou foi para lá. Se não, você sabe que ou o usuário ajustou para travar ou ainda não está funcionando o seu cookie. Então, lá no Cria Cookie, o que nós temos que fazer? Aqui no set, quando ele vai ajustar o cookie, você precisa verificar aqui, olha, if count daquela variável cookie é maior do que 0, então cookie foi criado com sucesso. Se não, o cookies não estão habilitados nesse navegador. Então a pessoa precisa verificar isso aí. Então agora eu vou acessar lá aquela cria cookie. Pronto, foi criado com sucesso. E aí aqui agora na mostra cookie.php eu terei o valor red sendo exibido. E aqui
na apaga também mostrou o red, mas se eu voltar aqui na amostra cookie, eu vejo que não tem. Para evitar esse erro de ficar aparecendo aqui toda vez, nós podemos fazer o seguinte: na amostra cookie, você pode verificar se a variável cookie está ajustada. Se ela estiver ajustada, aí sim você mostra aquela cor. Se não, você manda o usuário para a página que ajusta a cor. Pronto. Aqui agora, quando o usuário entra aqui, tem que colocar o índice aqui, né? Então, aquele ali não está ajustado. Então, acesse criacookie.php. O mesmo vai acontecer aqui para o apaga. Olha, então, eu preciso ajustar lá no apaga. Eu só vou entrar aqui e verificar, mostrar o cookie, o valor do cookie, se ele já foi ajustado. Então, se cookie cor ainda está ajustado, então isso aqui retorna true e eu mostro, olha. Se não, eu simplesmente falo cookie cor não existe mais. Não existe. Pronto. Olha lá, cookie cor não existe. Agora eu venho aqui em criar. Olha, aí ele reclamou aqui, mas a primeira vez, mas depois ele conseguiu criar. Aqui no mostrar, ele mostrou o red, porque na nossa página criar, ela sempre cria primeiro com o red. E aqui na hora de apagar, ele mostrou o red também, mas agora ele já apagou. Se eu tentar vir aqui em mostrar, ele já fala que é para eu acessar o cria cookie. E se eu tentar acessar o apagar de novo, ele já fala que aquele cookie não existe, ou seja, a primeira vez ele já apagou. Agora, o que eu quero que você faça como exercício? Você vai pegar, então, o valor que o usuário selecionou lá naquele campo de cor e vai ajustar um cookie com aquela cor que o usuário selecionou. E em outra página, você vai criar um botão que o usuário clica para apagar o cookie.